escritos do Velho Testamento, dentre eles é o livro de Jó. Jó é alguém que está localizado na cidade de Uz. A Bíblia diz que esse Jó, ele desfruta do melhor da terra. Jó tem 10 filhos excelentes. Jó tem uma esposa magnífica. Jó tem servos ao teu respeito. Jó tem jumentas, tem camelos, tem animais de carga ao seu serviço. A Bíblia diz que vindo os filhos do Senhor, a Bíblia vai revelar que Satanás vem no meio deles, transfigurado de anjo. E a Bíblia vai dizer que transfigurado, o Senhor olha e diz: o que tu fazes aqui? E ele vai responder: eu venho de passear sobre a terra. Você tem andado na terra? Tenho. Então você tem observado o meu servo Jó. Eita, canto como a núcia. E o adversário, ele discorre a narrativa dizendo: conheço. E ele só é isso tudo porque o Senhor deu ele riquezas. O diabo está relacionando, tentando voltar a se relacionar com Deus, mas nunca vai perder a sua origem. Qual é a origem do adversário? De acusador. Está vendo? Ele só te serve porque ele é o homem mais rico da cidade de Uz. Os filhos são uma bênção, até erram, até pecam, mas ele sacrifica por eles. E ele é isso tudo porque o Senhor deu. Agora tira os filhos, tira os bens, toca na saúde dele. E aí eu quero ver se ele vai continuar reto, íntegro e se desviando do mal. A pior coisa que o diabo fez foi confrontar Deus, porque Deus não é um Deus que aceita ser confrontado, e até um ponto Deus permite o confronto, mas Deus vai dizer: eu sei quem eu chamei. Eita, deixa eu abrir um parênteses para aplicar água ao seu coração. Eu não sei de onde tem vindo o adversário para acusar a sua vida. Eu não sei quais são os meios que ele tem levantado para te abater. Mas eu venho aqui na qualificação de profeta dizer para você, entre a canto como a núcia candarápia, que ele é acusador e ele vai cair por terra. Por quê? Porque Deus investiu em você. E Deus não abre mão do projeto dele. Ora vai otere minarasawa. E você conhece a história. Eu ganho tempo para entrar no texto. Jó, agora o eterno melhor vai dizer ao adversário, a Satanás, e vai dizer para ele: vai lá então, e eu vou te mostrar quem é Jó. Perceba que tudo que Jó vai passar é Deus permitindo. Olha para esse irmão, diga: tem coisas que você está passando que são permissivas de Deus para você aprender o que os céus querem. Aí o adversário desce com a permissividade de Deus, porque o diabo só pode tocar em mim e em você se Deus permitir. O diabo não faz nada na terra, não toca em ninguém. O diabo não destrói casa de ninguém se Deus não permitir. É claro que, se eu não estiver posicionado, se eu não estiver na brecha, eu posso receber dados, setas e retaliações. E aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus, o adversário pode até montar, como diz o ditado popular aí fora, a cavalo. Mas aqueles a quem o Senhor selou, o adversário só toca se o Senhor falar: pode. Não pode. O diabo também se manifestou no Novo Testamento e disse para o Senhor: deixa eu cirandar com Pedro.
O Eterno disse: não, Jó eu sei da estrutura, Pedro não, você não vai se andar com Pedro. Aí Satanás desce, e os filhos de Jó estão fazendo um banquete, e começa a morrer, porque a Bíblia diz que cai, vem um vento, bate na casa e derruba tudo e morre os filhos. Só sobrava o mensageiro para trazer a notícia. Aí quando Jó estava se recompondo de uma perda, de uma tragédia, vem outro mensageiro e diz: olha, agora foi os jumentos. Aí quando ele está, conjectura para não ferir o texto, quando ele está acabando de se recompor emocionalmente e psicologicamente, vem outro mensageiro dizendo: agora foi o restante dos animais. Jó era riquíssimo, e Deus teve que provar Jó, não por causa de Jó, não por causa dos filhos de Jó, mas para mostrar para o adversário que ele prospera quem ele quer na terra. Jó perdeu tudo. A Bíblia diz que agora Jó está com chagas, Jó está fedendo, porque as chagas vão exalar um cheiro mau. Jó vai raspar a cabeça, vai pôr o pano de saco e vai se humilhar diante do Senhor. A Bíblia diz que a sua mulher chega diante dele e diz: amaldiçoa o seu Deus, e morre. E aqui eu quero aplicar algo ao seu coração. Tome muito cuidado nos momentos difíceis da sua vida. Quem está passando com você? A mulher sabe quem é o Deus de Jó. Portanto, que a Bíblia não vai dizer que ele trocou de mulher. Ela sabia quem era Deus. Mas no momento, talvez de emocional abalado, depois de ter perdido os filhos, talvez olhando para a vida tranquila que ela tinha, agora uma vida conturbada, ela vai indagar o seu marido, e era o momento dela dizer: não, eu estou com você. E ela vai dizer: cadê o seu Deus? Amaldiçoa ele, e morre. Aí Jó vai dizer: tu falas como uma louca mulher, tu recebeu o bem de Deus a vida inteira, e quando veio o mal, você não quer aceitar? Sabe qual é o problema? Muitas vezes é que Deus muitas vezes permite que algumas coisas cheguem na nossa vida, cheguem na nossa casa, cheguem na nossa história, e não é para a gente murmurar, não é para a gente blasfemar, é para a gente talvez raspar até o ponto de raspar a cabeça, no sinal de humilhação, colocar o pano de saco, meter cinza na cabeça e dizer: bendito seja o nome do Senhor, Ele deu, Ele tomou. A Bíblia diz, capítulo 8, versículo 7, no qual lemos. O texto está dizendo que o segundo estado de Jó vai crescer sobremaneira, ao ponto que se tornará maior do que o do primeiro. O seu primeiro estado talvez era um estado de vergonha, era um estado de humilhação. Talvez o seu primeiro estado você pedia emprestado para vestir, pedir emprestado para comer. Mas no seu segundo estado, Deus vai te dar condições para dar, no pique a folha, para partilhar, para abençoar vidas. Joramaia, Téria. Eu estava na mentoria com os pastores nesse final de semana, e eu dizia para eles: meus pastores, o segredo é manter a sua fidelidade diante de Deus. Por quê? Porque Deus é aquele que, todavia, vai nos habilitar para partilhar do que temos. Deus não vai nos prosperar para a gente abraçar tudo e falar: é tudo meu.
E eu dizia aos pastores, os espíritas, todo mês vão fazer caridade. Os espíritas todo mês vão fazer um ato de generosidade para alguém. Vai visitar uma casa, vai visitar um orfanato e vai levar algo para comer, para vestir, para manter a casa. Por quê? Porque eles têm um entendimento que para prosperar eu preciso plantar. Eu preciso semear. E Jó está recebendo, ó Jó, guarde o que você está passando. Guarde tudo isso. Não deixe nenhum mal descer ao seu coração. Porque existem processos na vida do homem e da mulher que muitas vezes ele não avança porque ele deixa descer para o coração. Decanta lá, mantu que vaste. O segredo é passar pela prova. O segredo é passar pela adversidade. O segredo é ser abandonado, porque Jó foi abandonado. O segredo é passar pela enfermidade, acreditando que ele é Jeová Rafá, o Deus que sara. É passar por isso entendendo que Deus pode mudar a sorte. Demanto que minar a sal atéria. E eu encontrei 5 prosperidades que você e eu e você, precisamos conquistar. A primeira prosperidade está em Efésios 1:2, 1:3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo está dizendo ao povo, aos irmãos de Éfeso, que a primeira prosperidade chama bênção espiritual. Por que Paulo está dizendo isso? Porque existia uma geração que achava que prosperar era agarrar as matérias da terra. E Paulo está dizendo, não, meu filho, uma das grandes prosperidades que os cristãos desse tempo precisam abraçar é bênção espiritual. Nas regiões celestiais. Por quê? Porque as maiores bênçãos não são materiais. As maiores bênçãos são espirituais. Quer um exemplo? Ter o nome escrito no livro da vida. Qual o dinheiro que tem poder de pagar o seu nome escrito no livro da vida? Qual é a moeda da época? Euro, real, libra, guarani. Qual é o dinheiro? Dólar. Que dinheiro, que moeda desse tempo presente tem condições de escrever o seu nome no livro da vida e nunca mais tirar de lá? Não existe nenhuma moeda, não existe nenhum tipo de dinheiro desta terra. Então, uma das bênçãos espirituais é você ter o nome escrito no livro da... Isso é prosperidade. Por que, apóstolo? Porque tem muita gente que tem muita coisa lá fora. E daqui a pouco eu vou entrar sobre isso. Porque não é proibido você ter. O problema é quando o seu coração está em primeiro lugar nessas coisas. Aí, Paulo está dizendo que a primeira prosperidade são bênçãos espirituais. É ter o nome escrito no livro da vida, é ter a experiência com o Espírito Santo, bênção espiritual, é ser batizado com o Espírito Santo com fogo, bênção espiritual, é receber dom, é anunciar o Evangelho, porque a Bíblia diz que os anjos queriam anunciar. O Senhor disse, não, eu levantei o homem para fazer isso. Então nós somos assistidos pelos céus, concernente à pregação do Evangelho. Então, bênçãos espirituais são as maiores. Em Jesus, você tem a vida eterna.
uma vida sem fim. Quem tem o nome escrito no livro da vida, tem vida sem fim. Vai morrer, vai ser sepultado o corpo, porque a alma e o espírito não vai estar lá mais. Mas quando a última trombeta tocar, vai viver eternamente. Agora, o que adianta talvez eu receber prosperidade material e não abrir mão disso? Você já percebeu que tem gente que ele começa a avançar, a crescer, a galgar, e ele se perde no caminho? Financeiramente, espiritualmente, ministerialmente. Por quê? Porque ele não estava preparado para aquilo. Hoje existem pessoas que não dormem por causa dos bens que conquistaram na terra. Existem pessoas que hoje não têm paz por causa dos bens que conquistaram na terra. Você vai lá para a sua casa, talvez bonita, talvez linda, talvez pequena, talvez simples, mas você deita na sua cama e dorme. Eu conheço gente que não dorme por causa das conquistas da terra. De Camandagaiafai. Essa vida no céu será cheia de alegria, sem dor e sem sofrimento. Tudo que nós passamos aqui, quando se trata de tristeza, de angústia, de dor, de sofrimento, no céu, em um corpo glorificado, você não vai sentir dor. Você não vai sofrer. Joramayateri Minarasawa. Bênção espiritual. A segunda prosperidade que nós precisamos conquistar, aqueles que ainda não conquistaram, é ser cheios do Espírito Santo. Nós estivemos aqui no sábado, eu e os obreiros, e nós presenciamos coisas tremendas e maravilhosas. Batismo com o Espírito Santo e com fogo. Nós contemplamos aqui coisas inefáveis, que nada desta terra compra. Quem compra o amigo Espírito Santo? Não, eu quero ser usado assim, eu vou lá, vou pagar. Não. Mas é uma prosperidade ser cheio. Porque quem é cheio do Espírito Santo, segundo Lucas 11:13, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que estás no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. É só pedir. É só pedir. Mas eu não consertei a minha vida ainda, tem problema não. É só pedir. Amigo Espírito Santo, entra aqui, batiza-me com fogo e me dá a evidência do batismo. Qual é? O falar em línguas. É a segunda bênção, é a segunda conquista de prosperidade. Ser cheio. Quem é cheio, quem recebe o Espírito Santo, é alguém próspero. Ele ouve o que ninguém ouve. Ele vê o que ninguém vê. Ele crê no que ninguém crê. Ele sente o que ninguém sente. Quem está aí, diga glória a Deus. Você pode ter sempre mais de Deus. Através do Espírito Santo. Você pode conhecer Deus
e ter um relacionamento cada vez mais íntimo com Ele. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, ele consegue ver o que ninguém vê. O cooperador Gabriel Miranda ministrava no sábado e ele deixou algo muito claro aqui, e eu fui muito ministrado pelo ato profético que ele fez. A linha de obreiros lá atrás, e ele colocou os jovens na linha de frente. E disse para os jovens, olhando para os obreiros, dizendo, está vendo? A partir de hoje vocês vão aprender a andar sem eles. A caminhar sem eles. Hoje eles são seus intercessores, mas no final do culto, vocês vão interceder por eles. Quem é cheio do Espírito de Deus, eita, consegue adotar alguém para interceder por ele, para que o Espírito salve, para que o Espírito transforme, para que o Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo. Você precisa entender que quando você foi selado, você recebeu uma prosperidade. Eita! Não dá para medir o que você recebeu, irmão. E qual é a estratégia do diabo nesse tempo? Tirar o Espírito de você. Fazer você não sentir mais Deus. Fazer você não se dobrar mais diante de Deus. Não ter mais tempo para Ele. Isso é chamado nos nossos tempos de devocional. O tempo que você tira 30, 40, 50, 1 hora para ler um texto, para orar, para cantar hinos ou louvores e sentir Deus naquele tempo. Alguém cheio sabe como resolver problemas. Alguém cheio vai saber administrar os dias maus da vida. Então, não saia daqui desta noite sem receber o Espírito Santo. E se você não receber aqui na forma de batismo com o Espírito Santo e com fogo, peça. Ele está disponível a te dar. O terceiro segredo de conquista que nós precisamos conquistar: abundância de graça e paz. Tem gente que não tem paz. Esses dias, 3 horas da manhã, meu telefone tocando para expulsar demônio de gente que não tem paz. E esses dias eu perguntei, como é que vai aí? Não, já internou, porque ninguém... Irmão, como é que interna alguém que está possuído de demônio? Remédio, doutor, não vai resolver, irmão, porque é espiritual. Você está entendendo o que é ser cheio do Espírito Santo? Se tiver alguém cheio, vai ter discernimento. Ó, isso aqui não é doença. Isso aqui é capeta, rapaz. E capeta sai com oração e com jejum. Quem está aí, diga glória a Deus. 2 Pedro 1,2 diz assim: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Graça remete a nós favor imerecido. Nós não merecíamos. Nós não estamos aqui porque merecemos. Nós não estamos aqui por causa dos nossos méritos. Não. A graça é um favor imerecido. E é um dom de Deus, que Deus concede a homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. É dom de Deus, para que eu não se glorie, para que o homem na terra não se glorie, favor imerecido. Então o Senhor quer te dar
abundante graça, abundante salvação. Deus quer te dar abundância de salvação lá no meio da sua família, lá no meio da sua parentela, onde não tem abundância de graça. Aí, está aqui pautado, paz. Paz nada mais é do que relação entre pessoas que não estão em conflito. Quantas pessoas hoje vivendo na zona de conflito? Conflito emocional, conflito sentimental. Pessoa não tem paz, irmão. É melhor você comer arroz e feijão e ter paz do que você ostentar e ficar toda vez no vento. É melhor você andar simples e ter paz do que andar todo chicoso e os outros batendo no portão toda hora. Credor batendo, dizendo, ó, vou levar. O que tem aí para levar? Paz, irmão. Isso é prosperidade. Paz e graça é prosperidade. Eu tenho um pouquinho aqui, então. Deus está te ensinando a administrar o pouquinho que tem. Lembra da viúva? Só tinha um pouquinho de azeite na botija. Aí o Senhor diz, entra no seu quarto, pega os seus filhos, arruma vasilhas emprestadas, porque eu vou te vou te fazer uma grande empreendedora com um pouquinho de azeite. Paz. A Bíblia diz que o Senhor multiplicou o azeite, ela vendeu, pagou o credor e viveu do resto. Vamos lá. Se aquela mulher tinha 60 anos, a Bíblia não vai dizer que tinha, e eu acredito que ela não tinha 60 anos. Mas eu vou subir a régua, 60 anos. Se aquela mulher ia viver mais 20 anos, e os seus filhos, o que ela vendeu de azeite, o que o Senhor a fez prosperar, deu para viver o resto da vida. Posso falar? Gente que Deus prospera, gente que Deus faz crescer financeiramente, e quando chega a hora dele desfrutar, ele vai inventar. Eu tenho assistido uma geração que trabalhou a vida inteira até os 60, até os 65, até os 70, e quando chega nessa idade, ao invés de desfrutar, arruma para a cabeça, irmão. Talvez já viveu uma vida tão difícil lá atrás. Muitos de nós que aqui estamos vivendo uma geração difícil, de não ter o melhor para comer, o melhor para vestir, o melhor para calçar. Aí Deus prospera a gente se mata de trabalhar. Vai desfrutar do que, doente? Do que alguém doente pode desfrutar? De nada. Então entenda, Deus quer te prosperar. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, eu não estou dizendo que você tem que ser preguiçosão, não. Eu estou dizendo que você tem que saber observar o tempo. Gente que Deus honrou, Deus abençoou. Eu conheço gente de 80 anos que está trabalhando até hoje para ganhar dinheiro, irmão. Sangue e fogo. E não tem sossego. Eu conheço gente que trabalha de segunda a sábado. Quando chega no domingo dele deitar lá e descansar, 6 horas da manhã ele está de pé. Sangue e fogo. Eita, lavará sorecantará managaxéria. Uma das coisas que não vai voltar na nossa vida é saúde. Se você não cuidar bem do seu corpo, não cuidar bem da sua saúde, isso vai remeter nos 50, nos 60,
Dos 40 e burdoada. Por quê? Porque você usou mal a sua saúde. Perceba que a nossa geração hoje é uma das gerações que mais se preocupa com o corpo, porque entendeu que tem coisas que comem e destrói a saúde de alguém. Pessoas novas, diabéticas. Pessoas novas, por quê? Porque não larga doce, porque não larga as guloseimas, porque não larga coisas que faz mal. O cara de madrugada está assaltando geladeira, de madrugada está inventando trem. Eita, aqui não tem não. Então entenda, o Senhor quer que você viva abundância de graça e em paz. Por quê? Porque o perdão e o amor de Deus não tem limites. A paz de Deus é uma paz rara e preciosa, que vem quando você conhece a graça de Deus. Olha para esse irmão e diga para ele: existe o quarto. Aqueles que são ricos em generosidade. Atos 20, 35 diz assim: há maior felicidade em dar do que receber. Há maior felicidade em dar do que receber. Perceba que existem pessoas riquíssimas em generosidade. É prosperidade. Tem gente que é generosa. Senta aqui, come aí, se alegra aí. Ó, eu tenho 2 lá, leva um para você. Mas tem uma geração, aqui não tem, que vai amontoando as coisas. Você abre lá, irmão. Tem que era para ter dado para os outros, ó, quando estava novo. Está tudo destruído e só juntando pó e fazendo mal às pessoas que estão dentro do ambiente da casa. Ser rico em generosidade. Você está vendo alguém que, eu sei que é do volante, está vendo alguém de idade que vai cruzar a faixa de pedestre, para o seu carro. Não use buzina, buzina é uma arma. Para o carro, tenha paz. Porque quando eu sou rico em generosidade, eu penso, e quando for eu que estiver passando por essa faixa, nessa idade, eu vou aceitar alguém. Generosidade. Está pesado aí? Posso te ajudar? Posso estender a mão e te ajudar? Estou vendo que está pesado aí. Generosidade. Generosidade quando a sua mãe está se matando de trabalhar e você de barriga para cima. Generosidade. Minha mãe, minha carne, meu sangue.